Consequências do pecado. Com base em Gênesis 3, 7, 19 e Romanos 5, 12, quais foram as principais consequências do pecado? Gênesis 3, 7 a 19. Como nós vamos aqui dar uma agilizada, então nós vamos pegar Gênesis 3 e vamos lá para o finalzinho. Se você quiser ler na sua casa, basicamente o que acontece? Deus conversa com eles, né? Eva fala, né? A serpente me enganou, eu comi. Adão fala, né? A mulher me deu do fruto, eu comi. Ele lança ali a condenação sobre eles, né? Lança ali a promessa messiânica, que nós entendemos ali em Gênesis 3,15. Lança ali a condenação sobre a serpente, lança ali a condenação sobre Satanás também, dentro ali da promessa da messiânica está ali a condenação contra Satanás também, né? E aí ele diz o seguinte: visto que você deu ouvidos à mulher, comeu do fruto, né? Então você se alimentará, você sofrerá para se alimentar todos os dias da vida. E ele coloca ali no verso 19: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, porque você é pó e ao pó voltará. Então ele fala assim, das consequências. Olha, dentre as consequências do pecado, além de eles se tornarem mortais, se afastarem, foram expulsos do jardim do Éden, eles teriam uma vida de sofrimento. E de sofrimento porque Deus queria que eles sofressem? Não, porque gradativamente, a cada afastamento de Deus, eles sofreriam cada vez mais, se tornariam cada vez mais perigosos, cada vez mais perversos, cada vez mais ímpios. E aí nós lemos Romanos 5,12. Romanos 5,12. Da mesma forma que, como por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Uma coisa muito importante nesse verso também é que quando Paulo utiliza esse verso, não faria sentido algum se ele falasse assim, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, se ele entendesse que a morte lá, que o que Deus havia dito para eles, não fosse efetivamente a morte física. Então perceba que quando nós vamos lendo, nós entendemos que não há espaço bíblico para que quando Deus diz certamente morrerás, que se entenda de uma forma diferente como nós enxergamos a morte, inclusive hoje em dia, da forma que ela ocorre, da forma que ela aconteceria com Adão e Eva, né? Adão ali, eles morreram, Adão e Eva morreram ali, né? Basicamente com 930, perto ali talvez, né? Dos 930 anos, a gente não sabe exatamente quanto tempo a Eva viveu, né? A pessoa que mais viveu ali dos homens foi Matusalém, 969 anos. Então eu acredito que tenha sido possível que Eva pode ter vivido ali um período parecido com aquilo, só em termos de especulação, mas todos eles morreram da forma como Deus estabeleceu. Então não há espaço ali para considerar que o que Deus falou fosse no sentido simbólico. Cativada pelo discurso persuasivo da serpente, Eva não previu as consequências. Gênesis 13 descreve a queda de Adão e Eva e algumas de suas consequências. Ambos foram acometidos pela teofobia, medo de Deus. Sentiram vergonha de si mesmo, começaram a se acusar mutuamente. O mundo natural havia se deteriorado. O jardim do Éden não era mais um lugar bonito e agradável que costumava ser. Quer dizer, o jardim em si continuou, né? Mas eles foram expulsos, né? Ao testemunharem no murchar da flor e no cair da folha os primeiros sinais da decadência, Adão e sua companheira choraram mais profundamente do que as pessoas costumam chorar pelos seus mortos. As mortes das débeis e delicadas flores era realmente um motivo para a tristeza, mas quando as belas flores perderam as suas folhas, essa cena lembrou-lhes o fato cruel de que a morte é o destino de todo ser vivente. Ellen White, Patriarcas e Profetas. Ali, especificamente onde eles estavam, eles foram expulsos, e todo o local em que eles estiveram ali, eles perceberam, né? Danos nas folhas. Agora imagine, assim, chorando pelas folhas, imagine ter que sacrificar um animal em virtude do pecado. Imagine ver os animais morrendo.
Imagine ver que tudo isso ocorreu pela rebelião que eles desenvolveram ali. Adão e Eva não morreram de imediato, no sentido de terem deixado de viver, mas naquele mesmo dia receberam sua sentença de morte e passaram a se tornar mortais. No momento em que eles deixam de comer do fruto da árvore da vida, o corpo deles passa a se deteriorar gradativamente. A queda trouxe consequências trágicas. O fato doloroso é que temos sofrido as consequências do que aconteceu no Éden, não só por causa de Adão e Eva, tá? Então, porque eu sofro hoje, tudo que eu sofro é por causa de Adão e Eva. Não, existem coisas que nós sofremos por nossa causa também, né? Porque nós acabamos nos rebelando em alguns momentos contra Deus. Nós que eu digo, humanidade como um todo, né? A humanidade acaba, nós como humanidade, nós acabamos nos rebelando. Então a humanidade sofre por se rebelar contra Deus, né? Nós sofremos porque muitas vezes não aceitamos o conselho de Deus, né? Não nos mantemos firmes, etc. E há injustiças também, depois do pecado, obviamente. Nós sabemos que sofremos pelo que fazemos e sofremos pelo que os outros fazem contra nós também.